Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Eu sou o Silvio e este é o Linguística Descomplicada. Seja muito bem-vindo e se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal, acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for publicado, curta, comente e compartilhe. Isso é importante para que outras pessoas tenham acesso ao material e para que outras pessoas possam vir para o nosso canal fortalecer essa rede em que nós falamos sobre linguagem. Nessa temporada, a gente está falando sobre o Bakhtin. Então, eu já expliquei para você nos vídeos anteriores por que o Bakhtin tem essa perspectiva marxista, de que forma que ele dialoga com a visão do Marx, o que isso tem a ver com linguagem. Já falamos também sobre as críticas que o Bakhtin faz a duas tendências, que são o objetivismo abstrato e o subjetivismo idealista. Se você ainda não viu os outros vídeos, volte lá, veja, para entender essa sequência em que nós estamos. E hoje a gente vai continuar falando sobre essas duas tendências, eu vou trazer para você mais alguns outros elementos, mais alguns outros exemplos para você, para a gente poder dar andamento então a essa parte do livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, que é a segunda parte, em que o Bakhtin vai falar sobre essa visão marxista, sobre essas tendências, sobre como que essas tendências vinham à linguagem, enfim, todos esses assuntos aí sobre os quais nós já temos falado. Bom, se você já estudou Saussure, se você já viu os vídeos aqui do canal sobre o Saussure, principalmente sobre as dicotomias e especificamente sobre língua e fala, e mais especificamente ainda sobre a fala, você deve se lembrar que dos três pares de temas das dicotomias, língua e fala, sincronia e diacronia, sintagma e paradigma, o Saussure priorizou um. E no caso da primeira, que é a língua e fala, ele priorizou a língua. Então, a fala foi desprestigiada pelo Saussure, ele teve os motivos dele. Tá lá nos vídeos sobre o Saussure, sobre a fala, você pode procurar aí no canal que você vai encontrar. E esse desdém que o Saussure teve acerca da fala foi algo que incomodou muito o Bakhtin. Se você estuda Bakhtin ou se viu os vídeos anteriores, você deve ter percebido que o foco central do Bakhtin é a relação interacional. E essa relação interacional, ela é marcada justamente pela linguagem. E no ato linguístico, o que mais nós utilizamos para promover essa relação interacional é justamente a fala. E uma coisa que o Bakhtin dizia, sobre a qual eu já falei aqui nos vídeos anteriores, é o quanto o contexto, as visões sociais, políticas, ideológicas da pessoa que fala interferem naquilo que ela diz. E isso também interfere na pessoa que ouve, a forma como ela ouve o que foi dito pelo locutor. Então, para o Bakhtin, desprezar a fala, bem como o falante, seria algo impensável, já que tudo parte do falante e de todos esses elementos que dizem respeito a isso, né? O contexto, quem é o interlocutor, enfim, todos esses elementos. Então, vou ler alguns trechos aqui para você e fazer o comentário para que isso fique mais ilustrado, seguido de exemplos, tá? Para Bakhtin, a visão de Saussure sobre a fala era limitada e insuficiente para capturar a complexidade da linguagem humana, já que, para ele, a fala não poderia ser simplesmente entendida como um mero reflexo da língua, mas sim vista como um fenômeno dinâmico e criativo que surge das interações sociais e das condições contextuais específicas, que é isso que eu acabei de comentar com você. Depende de quem é o locutor, quem é o interlocutor, qual local social compartilhado por essas pessoas. Todos os valores, ideologias, pontos de vista, conteúdos psíquicos, tanto do locutor quanto do interlocutor, esses conteúdos, essas questões que são pessoais, vão interferir na forma como aquilo que vai ser dito será dito e na forma como aquilo que foi dito será ouvido e interpretado. Eu quero chamar sua atenção para essa parte que diz assim: para Bakhtin,
a fala não poderia ser simplesmente entendida como um mero reflexo da língua. E no vídeo anterior, em que eu falei sobre o objetivismo abstrato e subjetivismo idealista, eu abordei esse assunto, dizendo para você que uma dessas duas tendências era justamente a que determinava que a linguagem era um espelho do pensamento ou um reflexo do raciocínio. E aí, nesse vídeo anterior em que eu falei sobre isso, eu até comentei de onde que vem essa tese, do século XIII, depois passou pelo século XVII, com a gramática de Port-Royal, enfim. Esse tipo de pensamento, de que a linguagem espelha o pensamento ou reflete as categorias de raciocínio, foi muito combatida pelo Bakhtin, justamente porque não é isso que acontece. Uma coisa curiosa para a gente pensar, sobre a qual eu já falei nos vídeos anteriores também, é que o Bakhtin viveu na Rússia, naquela época União Soviética, na mesma época em que o Vygotsky. Só que eles não se conheceram, não se leram, enfim. O Vygotsky também falava sobre essa questão interacional, só que numa outra perspectiva. A perspectiva do Vygotsky era a respeito da aprendizagem e a perspectiva do Bakhtin era a respeito do funcionamento da linguagem. Só que uma coisa que o Vygotsky falou que o Bakhtin não tinha conhecimento porque não leu o Vygotsky, mas hoje a gente consegue associar as duas ideias, é de que é a linguagem que leva à formação, à construção, à elaboração do pensamento, e não o contrário. Então, você, enquanto não foi introduzido no campo da linguagem, ainda não tem um pensamento, um raciocínio complexo, não tem nada. E isso vai sendo construído gradativamente à medida que você vai sendo introduzido no campo da linguagem, e essa linguagem vai sendo ampliada em você. Então, não é a linguagem que espelha o raciocínio, é a linguagem que leva à construção do pensamento e à construção do raciocínio. Então, o Bakhtin já dizia isso, Vygotsky dizia isso dentro do campo da psicologia da educação, embora os dois não se conhecessem, mas a gente percebe que, de alguma forma, teoricamente, eles estavam alinhados nesse pensamento. Bakhtin defendia que a fala não é apenas um produto da língua, isso era uma colocação do Saussure. Um dos conceitos que o Saussure trazia para fala é que fala é a concretização da língua. Então, vou ler de novo. Bakhtin defendia que a fala não é apenas um produto da língua, ou seja, não é apenas a concretização da língua como Saussure havia dito, mas sim um componente ativo na criação e na transformação da linguagem. Lembrem-se de que a fala está submetida à língua do ponto de vista gramatical, estrutural, todos esses aspectos que originam da perspectiva do Saussure, mas ela tem esse outro lado muito dinâmico e que é muito funcional dependendo da situação. Então lembre-se de que a gente não fala de todo jeito, de qualquer jeito, com qualquer pessoa, e também não fala de todo jeito sempre. A gente varia muito o modo de falar dependendo de muitos fatores, né? Então por isso que o Bakhtin também é contrário à ideia do Saussure de que a fala era simplesmente um produto da língua. Para Saussure, lembrem-se que se vocês estudaram Saussure, a língua é abstrata. Essa visão também é outra que vai na contramão daquilo que o Bakhtin defendia. Para Bakhtin é concreta, realizando-se através dos atos de fala, da comunicação efetiva entre os usuários. Então, é concreta, acontece naquele momento específico ali de interação entre pessoas, será irrepetível, nunca mais aquilo vai ser dito da forma como foi dito, porque a pessoa que disse já não é mais a mesma, a pessoa que recebeu já não é mais a mesma, o contexto já não é mais o mesmo, tudo vai mudar. Então, é concreto e dependente desses fatores, que são fatores extralinguísticos. No caso do Saussure, ele ficava muito mais voltado para os fatores linguísticos, e no caso do Bakhtin, não é que o linguístico não era importante, mas o extralinguístico tinha um peso muito maior, porque era esse extralinguístico que ia determinar como que o linguístico ia funcionar, e não o contrário. Ele, Bakhtin, enfatiza que a língua não é apenas um conjunto de regras gramaticais ou um sistema formal de signos, coisa que era dita pelo Saussure,
nesse segundo aspecto, né, do sistema formal de signos, mas sim um meio vivo e dinâmico de interação humana. Então, a língua é o que proporciona a nós humanos a possibilidade de conexão, de interação social. E isso vai muito além dos fatores gramaticais. Lembra que eu falei para vocês há pouco que a fala fica submetida à língua, dentro desse aspecto gramatical, porque a gente não pode construir uma sentença do jeito que a gente quer. Isso segue um padrão determinado pela própria língua. Só que vai muito além disso, porque, como Bakhtin defendia, vai depender desses outros fatores que são todos extralinguísticos, que não são fatores linguísticos. E isso é determinante para o que vai acontecer. Isso vai muito além das questões meramente estruturais ou gramaticais. É por isso que você vê, por exemplo, quando se defende ensino de língua numa perspectiva interacionista, as atividades a respeito da língua que são meramente estruturais, ou de classificação, ou de análise de estruturas gramaticais, são todas muito mal vistas dentro de uma perspectiva interacionista, porque a língua vai muito além disso. Então, você ficar trabalhando com aluno só o aspecto estrutural e gramatical é como se você reduzisse a língua a isso. Como vocês viram há pouco que eu comentei, que o Saussure dizia que a fala é produto da língua. Então, lidar com os aspectos linguísticos apenas do ponto de vista estrutural vai ao encontro disso, que o Saussure disse. Você considera a fala, por exemplo, apenas um produto da língua, quando na verdade é muito mais que isso, porque, como já mencionei aqui, vai muito além dos fatores gramaticais. Ela, a língua, se manifesta de maneira efetiva e significativa nos discursos cotidianos, nas conversas, nos debates e em todas as formas de interação verbal entre indivíduos. E isso não é uma coisa fixa. Já tinha comentado em vídeos anteriores a respeito disso, de que a linguagem não é fixa nem permanente, porque nós que somos os usuários não somos fixos ou permanentes. A gente vai mudando, novos pontos de vista vêm, novas ideologias vão, e com o tempo as organizações sociais também vão sendo modificadas, o que vai exigindo que a língua acompanhe essas mudanças. E naturalmente que a fala também vai nesse mesmo alinhamento dessas mudanças e transformações. Então não é fixo ou permanente, é algo que é maleável, que vai sendo modificado com o tempo de acordo com as necessidades dos usuários e com as novas formas de organização social. Esses atos de fala não são simplesmente aplicação mecânica de uma estrutura pré-existente. Não é como seguir um manual de instruções, em que você vai seguir à risca. O que determina, encaixe isso naquilo, faça primeiro isso, depois aquilo, aperte esse botão, depois aquele. A língua não funciona dessa forma, justamente pelo dinamismo que ela tem e justamente por essa relação que ela estabelece com o usuário. E também pelo fato de que tanto a pessoa que diz quanto a pessoa que ouve, para que isso aconteça, o ato de dizer e o ato de interpretar o que foi dito depende desses outros fatores. Então, por isso que esses atos de fala não são simplesmente aplicação mecânica de uma estrutura pré-existente, mas sim momentos criativos e situacionais, ou seja, depende do momento nos quais a linguagem é usada para expressar ideias, sentimentos e intenções. Esse fator de localização espacial e de contexto situacional, esses dois fatores são muito marcantes nessa perspectiva do Bakhtin, porque eles vão determinar o que vai acontecer. Então, de novo, não é como seguir as indicações de um manual de instruções, porque a língua não é apenas esse mecanismo estrutural em que você vai simplesmente aplicar ou transpor aquelas regras em alguma coisa que é mais concreta. Vai muito além disso, porque depende muito dos elementos que estão vinculados ao usuário. E aí, dentro dessa perspectiva de que a pessoa que ouve, a pessoa que diz, determina muito do que vai acontecer, a gente lembra dos aspectos ideológicos, políticos, sociais, culturais, econômicos, tudo isso. E isso, de novo, como eu já mencionei com você, vai ao encontro da perspectiva marxista com a qual o Bakhtin dialoga.
Então, nesse vídeo de hoje, eu espero que você tenha conseguido observar um pouco mais a respeito das críticas que o Bakhtin faz à perspectiva estrutural do Saussure. Virão mais vídeos a respeito disso, tá? Eu vou continuar fazendo esses comentários e dando exemplos, e eu gostaria que você me desse um feedback aí nos comentários, se está ficando claro, se você acha que poderia ser feito de forma diferente. Me diz aí o que você está achando, porque eu estou fazendo esse material para você, então por isso eu preciso do seu feedback, ok? Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas, curta, comente, faça perguntas que eu respondo para você, ok? E no mais, fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor, lembre-se de que nada é fixo ou permanente. Saúde e paz para você e até o próximo vídeo.